Olá, meu nome é Fernanda Bertaco da Silva, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Materiais da Unesp Campus Bauru. O título do meu trabalho é Reaproveitamento de Areia Descartada de Fundição, ADF, para a fabricação de um vidro. O meu orientador é o professor Dr. Silvio Rainho Teixeira, e os alunos que colaboraram com essa pesquisa são Bruno dos Santos Potenza e Gleison Tadeu de Almeida Santos. O que é a ADF? Para a fabricação de peças metálicas fundidas, são utilizados moldes de areia nos quais o metal é vertido. Eu trouxe uma ilustração para que seja mais fácil visualizar o que acontece com essa areia. A areia é moldada, contendo o canal de descida, um canal de distribuição e uma cavidade da peça. O metal está no estado líquido, uma vez que ele foi aquecido até a temperatura suficiente para atingir tal viscosidade, e ele é vertido nesse canal de descida, passando pelo canal de distribuição e preenchendo a cavidade da peça. Com o tempo, isso vai sendo resfriado, entrando novamente no estado sólido e formando uma peça completamente pronta. Esses moldes de areia eles são desmanchados e reutilizados até perderem suas propriedades e serem descartados, se tornando um resíduo nomeado areia descartada de fundição, que é a nossa ADF. No Brasil, temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, que fala que a gestão de resíduos sólidos deverá garantir o máximo de redução, reaproveitamento e reciclagem dos rejeitos, visando a preservação do meio ambiente. Temos também a norma brasileira, que é a NBR 15.702, da areia descartada de fundição, diretrizes para aplicação em asfalto em aterro sanitário, onde fala que a ADF não pode ser destinada em aterro sanitário comum. A destinação deve ser feita em aterro sanitário industrial e licenciado. Aqui temos exemplos da destinação de ADF, com descarte nas regiões de Presidente Prudente e Regente Feijó, onde podemos observar a coloração preta ou cinza dessa areia, devido à presença do pó de carvão. Temos também uma imagem do depósito de resíduos industriais, para a gente ter noção da dimensão disso. Como tem um alto volume gerado, os custos acabam sendo cada vez maiores para a destinação da areia descartada de fundição, que acaba representando uma das maiores despesas do setor. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo reutilizar a areia descartada de fundição para a fabricação de um vidro baseado no sistema ternário de cálcio alumínio silício. Temos aqui a areia que eu utilizei, que a gente consegue perceber a coloração dela preta acinzentada, e o diagrama ternário de fases que eu utilizei para realizar o cálculo de quanto de cada reagente eu gostaria de utilizar para a fabricação do meu vidro. As caracterizações feitas foram a partir da fluorescência de raio-x e da difratrometria de raio-x. Na fluorescência de raio-x foi possível determinar a composição química da DF, sendo composta majoritariamente pelo óxido de silício, sendo 96,5% apenas dele, o que já nos mostrava positivamente que era possível formar um vidro apenas utilizando essa areia. Os outros 3,5% foi formado por outros elementos químicos, sendo um deles o óxido de ferro, que é um ponto muito importante para a gente ressaltar aqui, porque geralmente são os metais de transição que conferem cor ao vidro. Daí surgiu a possibilidade do nosso vidro não ser exatamente translúcido, mas sim apresentar certa coloração de algum outro material. No difratrômetro de raio-x foi percebido que a presença de alguns picos, sendo o eixo mais intenso, e esses picos são característicos da fase cristalina alfa-quartzo, identificada pela ficha JCPDF 5-490. Mas o que são vidros? Eu trouxe uma definição, que é uma definição mais aceita, proposta por Zanotto e Mauro, mas vai ser mais fácil compreendê-la conforme eu falar os próximos passos dos slides. A definição é: vidros podem ser definidos como frozen liquids, materiais com estrutura de um líquido que foram congelados sem cristalizar ao serem resfriados abaixo de uma determinada temperatura, chamada temperatura de transição vítrea. Para a preparação desse vidro, eu usei a técnica de Quenching Melting, que é a técnica de fusão-resfriamento. Eu calculei a quantidade que eu utilizar de cada material. Os reagentes foram pesados na proporção de 38% de silício, 31% de alumínio e 17% de cálcio. Eu acrescentei um fundente, o carbonato de potássio, poderia ser o óxido de potássio, mas como eu não tinha o carbonato, substitui perfeitamente, que, como a minha intenção é a reutilização de material e a diminuição do custo também, ao acrescentar o fundente, eu consegui diminuir 100 graus Celsius da temperatura de fabricação do vidro, que eu tinha calculado como sendo 1150, acabou alterando para 1550 graus Celsius. E isso faz com que o preço de fabricação seja menor devido ao menor uso de energia. Os reagentes, então, foram todos moídos, passados em uma peneira de granulometria de 200 mesh, para a gente ter ali uma certa homogeneidade ao misturá-los.
e foram colocados em um cadinho de alumina, que é o material com melhor custo-benefício para a fabricação de vidros no nosso laboratório, uma vez que eles custam em torno de R$ 100 cada cadinho. E como cada vez que a gente faz o vidro, a gente acaba perdendo aquele cadinho, porque o vidro fica de uma forma ou de outra colado nele, foi o material, o cadinho com melhor custo-benefício para nós. Mas existem outros materiais também de cadinhos que podem ser utilizados. Para a preparação do vidro, essa mistura foi levada ao forno dentro de cadinhos de alumina, sendo aquecida até uma temperatura de 1550 graus Celsius, uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto. Quando chegou nessa temperatura de 1550 graus Celsius, a gente deixou lá por 30 minutos para garantir a fusão da nossa mistura. A partir dessa fusão, o cadinho foi retirado do forno e o líquido viscoso foi vertido em uma placa metálica parcialmente, e a outra parte foi vertida em um jarro contendo água destilada. Aqui tem um GIF do Gleison vertendo esse material aqui pra gente. A gente percebe que o cadinho ficou incandescente, ele chega a emitir energia, emitir luz de tão quente que ele estava. Vale salientar que as bolachas vítreas que foram vertidas em uma placa metálica, formando uma bolacha, elas são apenas para fins visuais de translucidez e coloração, mas o que a gente vai realmente utilizar para analisar a partir das caracterizações são as fritas de vidro, que é o vidro que foi vertido no jarro com água destilada, uma vez que ele resfriou rapidamente e não foi permitido o processo de cristalização. As fritas e as bolachas, foram obtidas a partir da ADF, se mostraram translúcidas e com ligeiro tom esverdeado devido à presença do óxido de ferro mencionado lá na fluorescência de raio-x da areia. E aqui tem uma imagem com o logo do laboratório no fundo para a gente verificar a translucidez que esse material ficou. As fritas produzidas foram moídas. Aqui tem uma imagem de eu moendo elas manualmente. A gente também tem um equipamento que tritura isso, mas eu optei por fazer de forma manual. Peneiradas numa peneira de 200 mesh e submetidas às análises de difratometria de raio-x e fluorescência de raio-x, visando determinar suas composições químicas. Na fluorescência de raio-x foi perceptível que a mesma quantidade que a gente calculou de cada material para ser colocado para fabricar o nosso vidro, estava ali no final no nosso vidro. Houve uma contaminação mínima, o que foi muito positivo para a nossa amostra. Já a difratometria do vidro, eu até peço desculpa pela foto, que eu sei que não é das melhores. O ideal seria a imagem do programa, que eu não consegui, então eu tirei uma foto do monitor do computador. A gente consegue perceber um halo aqui nessa região. Essa região é a de 2θ igual a 30 graus. Esse halo, que parece uma barriga, que a gente chama assim dentro do laboratório, e a não presença de picos de cristalização, como a gente percebeu lá na difratometria da areia, significa que esse é um material não cristalino. Como o vidro é um material não cristalino e a gente conseguiu perceber através da difratometria que obtivemos um material não cristalino, a gente pode concluir que o que a gente obteve foi de fato um vidro. Concluímos então que a partir deste trabalho é possível fazer o reaproveitamento de um resíduo de uma indústria de fundição para a fabricação de um produto como o vidro com valor agregado, no qual o resíduo tornou-se uma matéria-prima para a produção de outro material. Essas são as referências que eu utilizei. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Laboratório de Caracterização e Gestão de Resíduos Sólidos, localizado na FCT Unesp, Campus Presidente Prudente, aos meus colegas que colaboraram com o desenvolvimento dessa pesquisa, aos meus familiares pelo apoio, às agências de fomento, aos organizadores do 5º CONDEC, que é o congresso que eu estou apresentando, e a todos que assistirem essa apresentação. Um agradecimento às agências de fomento CAPES, CNPq e Univesp. Muito obrigada. E perguntas?